Olá, boa noite. Hoje é 20 de setembro, quinta-feira, está no ar o TVU Notícias. Eleições UFO 2012. Mais um dia de votação nos campi da Universidade Federal de Uberlândia. A apuração começa ainda hoje e deve durar toda a madrugada. Na nossa série sobre os cursos da UFO que exigem provas de habilidades específicas, hoje nós vamos falar do curso de dança da UFO. Você sabe quais são os seus direitos e deveres na hora de alugar um imóvel? Muitas pessoas não leem os contratos e acabam tendo dor de cabeça. Acontece no Center Convention o primeiro festival de música, dança e teatro de Uberlândia. O evento conta com o apoio da UFO. Pelo segundo ano consecutivo, alguns alunos do curso de Economia venceram a Gincana Mineira de Economia realizada em Belo Horizonte. E como hoje é quinta-feira, tem TVU Esportes. Essas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Mais um dia de votação nos campi da Universidade Federal de Uberlândia. Em alguns blocos, os estudantes, técnicos e professores ainda podem votar até às 9 da noite. Logo em seguida já acontece a apuração que deve durar toda a madrugada. A movimentação nos blocos da universidade no segundo dia das eleições foi tranquila. De acordo com o presidente da comissão eleitoral, a avaliação para o primeiro dia é positiva e não houve nenhuma intervenção. Nós temos observado que no primeiro dia teve uma movimentação maior que no dia de hoje, mas isso sempre ocorre, né? As pessoas preferem sempre votar no primeiro dia. Estão aptos a votar cerca de 19 mil estudantes, mais de 3 mil técnicos administrativos e quase 1.800 professores. As votações se encerram hoje às 9 horas da noite e logo em seguida começam as apurações no campus Educação Física. Após a chegada de todas as urnas dos campos de Monte Carmelo, Patos de Minas e Tuiutaba. Na manhã de ontem, compareceram às urnas a professora Rosuíta Fratari, da chapa Todas as Vozes, o professor Alfredo Júlio, da chapa UFO Sem Fronteiras, e o professor Elmiro Santos, da chapa Ética, Autonomia e Compromisso Democrático. O professor Guimes Rodrigues, da chapa Participação, votou nesta quinta-feira. O resultado do primeiro turno será divulgado amanhã. Se houver segundo turno, semana que vem, dia 26 e 27, haverá o segundo turno das eleições. Aí sim que nós poderemos conhecer quem que vai ser o vencedor desse pleito, né? A eleição tem caráter de consulta e serve para auxiliar o Conselho Administrativo da UFO a elaborar um documento que indica os acadêmicos mais cotados para assumir os cargos de reitor e vice-reitor. O resultado definitivo deve ser divulgado no início de novembro. E na nossa série sobre os cursos da UFO que exigem provas de habilidades específicas, hoje nós vamos falar do curso de dança da UFO. Aqui no nosso estúdio está a coordenadora Ana Carolina da Rocha Mundim. Ana Carolina, muito obrigado pela presença. A primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: tem alguma diferença entre curso de teatro e dança? Até porque tem muita gente que confunde, acha que é o mesmo curso. Fala pra gente e aproveite e já comece falando aí desse nosso curso de dança aqui da UFO. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo espaço para a gente divulgar o curso de dança, que é um curso de bacharelado recente, é o segundo ano de atividades aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E realmente a gente tem diferenças, né? Embora sejam os dois cursos da área de artes cênicas, então às vezes por isso essa confusão, né? Mas o curso de dança, ele trabalha muito a questão da consciência corporal, a relação também com a criação a partir do movimento. Então a ideia é que a pessoa que queira vir prestar o curso se interesse pela relação com o movimento e com a arte da criação. Certo. Agora, muita gente fala assim, eu quero ser dançarina, eu quero participar de espetáculos, e, enfim, muita gente pensa alto mesmo, quero ficar famosa e tal. E aí, como que vai fazer um curso, né, de graduação nessa área de dança? Porque tem muita gente que vai numa academia e aprende a dançar, ou tem um talento nato e que vai por si só. Mas qual a vantagem da pessoa se especializar num curso como o de vocês?
Então, é super importante a gente pensar que hoje em dia já temos 34 cursos na área de graduação em dança no Brasil, e esses cursos têm contribuído muito para o desenvolvimento da dança, para a ampliação de um pensamento de dança. Então, às vezes a gente tem diferentes modos de condução nessa profissionalização, né? Porque como os cursos são recentes, de certa forma, no Brasil, então, e a gente tem um pouco aquele estigma, né, de que o brasileiro é o povo que dança, então todo mundo acha que pode dançar profissionalmente também. E não é bem assim. Não é bem assim. Todo mundo pode dançar, sim, como hobby, deve, é maravilhoso, mas a gente também tem que entender qual que é esse lugar da profissionalização. E muitas pessoas escolhem ainda não entrar na universidade, se profissionalizar da mesma forma, mas eu acho que o fato da gente estar na universidade colabora para a gente pensar também na pesquisa em dança, né, em outros modos de atuação. Então, assim, eu também posso sair da universidade e pensar em entrar em uma companhia de dança, eu também posso pensar em produzir o meu próprio trabalho artístico, mas aqui eu acho que a gente pensa também muito mais no aprofundamento de pesquisa, nessas relações com a comunidade, né, como que a gente pode atuar junto à comunidade num processo de criação e de apresentação. Quer dizer, tem muita opção aí, né? Tem muita opção. Eu gostaria de saber, então, como é a tal da prova de habilidade específica, que todo mundo, a gente está falando muito disso nessa semana, é uma prova difícil, como é essa prova? Não é um bicho de 7 cabeças, hein? A gente tem que entender isso. Primeiro, todo mundo vem perguntar, mas a gente já precisa fazer academia de dança para prestar... Não, não precisa, né? A gente está numa universidade pública, a ideia da habilidade específica é mesmo a gente verificar se aquele candidato ele tem um perfil para entrar num curso que é um curso integral, manhã e tarde, de segunda a sexta, com atividade física. Então a gente identifica se ele tem coordenação motora, ritmo, disponibilidade para realizar as atividades que a banca que está avaliando está propondo. Então, é muito mais assim, para a gente realmente averiguar se ele tem essa afinidade corporal, né, se ele entende o próprio corpo, e aí, claro, aqui ele vai desenvolver um pouco mais. Então, eu sempre falo assim, né, o Enem, o que ele avalia? Ele avalia matemática, física, português, inglês, que são conteúdos básicos para um curso de engenharia, de física, de medicina, de direito. E aí, o curso de dança, ele ainda não tem esse processo de avaliação no Enem. Então, a habilidade é só para a gente avaliar um conteúdo básico, né, que ele precisa para o curso de dança. Então, assim, tem que pensar que é uma prova como qualquer outra que já vem fazendo, que, claro, tem a sua especificidade pela especificidade do curso. Tá certo. Tá? Lembrando que as pessoas já podem se inscrever no site da UFO, né, www.ingresso.ufo.br, não é isso? Para fazer essa prova. Então, você que está em casa, quer fazer o curso de dança, quer colocar em prática aquele talento que você tem há muito tempo guardado de dançarino, tem os seus sonhos, né, procure o pessoal da dança e faça a sua inscrição. Muito obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Eu só queria complementar que quem quiser conhecer também o projeto político-pedagógico do curso, que tem todas as disciplinas, o currículo, esse perfil de quem vem fazer o curso e como, né, pretende sair daqui, a área de atuação, é só entrar no site aqui da UFO também, a gente tem o link lá no iarte.ufo e aí vai ter o curso de dança com todas as especificações lá. iarte.ufo? Isso. De Instituto de Arte, né? iarte.ufo, aí vai só procurar o curso de dança. Isso, tá certo? Muito obrigado pela entrevista, sucesso para vocês nesse curso e que cresça sempre aqui na nossa universidade. Muito obrigado. Tá joia, obrigado. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira e uma frente fria avança para a região sudeste do país e dessa forma o tempo muda nas regiões do Triângulo Mineiro. Em Uberlândia o dia amanhece nublado, possíveis pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura varia entre 22 e 30 graus. Veja agora o tempo em outras cidades vizinhas. O dia em Ituiutaba amanhece nublado, previsão de chuva a qualquer momento, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Vazante, sol entre nuvens, possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima de 21 e a máxima não deve passar dos 34 graus. A sexta-feira em Romaria é de tempo parcialmente nublado, possibilidade de chuva a qualquer momento, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Centralina, previsão de chuva durante todo o dia. A temperatura varia entre 22 e 33 graus.
E depois do intervalo, você sabe quais são os direitos e deveres das pessoas que moram de aluguel? Um advogado fala para a gente sobre este assunto. A gente volta já. Demorou, mas depois de reunir mais de 1 milhão de assinaturas, a gente finalmente conseguiu. A lei da ficha limpa já está valendo. E eu, que nem sou obrigada a votar, faço questão de depositar a minha confiança em candidatos dignos do meu voto. Candidatos limpos. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Estão abertas até o dia 30 de setembro as inscrições para o Projeto Rondon 2013, coordenado pelo Ministério da Defesa. Os professores devem enviar as propostas de trabalho à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Uberlândia até o dia 27 de setembro. Os interessados devem procurar a Divisão de Relações Comunitárias no Bloco 3P, primeiro piso, Reitoria Campus Santa Mônica. Mais informações no site www.ufo.br. Você sabe quais são os seus direitos e os deveres na hora de alugar um imóvel? Pois é, muitas pessoas não leem os contratos na hora de fechar um negócio com a imobiliária e depois acabam tendo muita dor de cabeça. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o Cristiano Zauli, que é advogado e está aqui mais uma vez com a gente para dar dicas para a pessoa não ter esse tipo de problema. Cristiano, é um problema muito comum essa relação de locador com locatário e naquela ânsia de arrumar logo um apartamento, uma casa que vai atender as necessidades, acaba não lendo muito bem esses contratos, não é verdade? Boa noite. Boa noite, Kelso. Um grande prazer estar presente com vocês. É nosso. Realmente é uma questão bastante controversa. Causa muitas discussões, especialmente aqueles que não têm um esclarecimento necessário para esse tipo de negócio. A relação entre proprietário do imóvel e aquele que aluga às vezes se desgasta porque no meio tem a imobiliária. Existem as exigências da imobiliária em defesa do proprietário que, se colocadas contra aquele que vai locar o imóvel, às vezes traz um desgaste, na grande maioria das vezes até desnecessário. Pois é, muitas vezes as imobiliárias realmente defendem mais o proprietário do que o próprio locatário. Como é que é isso? Ou mudou um pouco essa concepção? Na verdade, eu acho que já existe a concepção daquele que procura o imóvel para alocar. Ele já tem conhecimento das diversas obrigações que são contraídas no momento do fechamento do contrato. É sempre importante nós deixarmos as dicas no sentido de que é necessário uma leitura bem esclarecedora dos pontos colocados no contrato. Se houverem dúvidas no momento da contratação, que essas dúvidas sejam esclarecidas naquele momento. Porque uma vez assinado o contrato, a probabilidade de se modificar algum termo colocado na contratação é bastante remota. E quais são os errinhos que mais acontecem? As coisas que realmente as pessoas não leem na hora ou não percebem e acabam tendo dificuldades e problemas na hora de entregar o imóvel? Na minha concepção, Kelson, é algo que sempre deve ser falado àqueles que têm necessidade de locar imóveis. A principal dica seria, primeiro, a questão da vistoria no imóvel, que isso dá muita discussão. Por exemplo, você tem, na grande maioria das vezes, você pega o imóvel pintado e deve devolvê-lo pintado. E às vezes as pessoas confundem. Por exemplo, é feita uma vistoria e às vezes aquele que loca não se atenta a alguns itens específicos, por exemplo, fechadura da porta que está às vezes quebrada e na vistoria não consta, né? Consta que se encontra quebrada. E aí quando você devolve o imóvel, a empresa, a imobiliária, ela vai te cobrar a substituição da fechadura. Então isso dá um desgaste muito grande e é sempre importante deixar esse alerta para as pessoas que fazem locação. A questão do valor do aluguel mensal. Quando você loca um determinado apartamento ou uma casa, às vezes é um valor X, você acha legal, entra na casa e aí você faz um contrato de 1 ano, 2 anos, sei lá.
e aí depois esse valor vai aumentando. Como é que fica isso? Renegociar, dá problema também, aumentou demais, eu não vou pagar, e aí entra a questão de você ter dívidas com o proprietário, com o imobiliário. Como é que fica essa questão também? Também é sempre bom alertar e deixar bem claro que na grande maioria dos contratos, principalmente aqueles que são feitos com imobiliárias, as partes elegem um índice legal de reajuste do aluguel, né? E a questão da multa por atraso, ela também é legal, de 2%. E isso sempre, aquele que loca, fica mais fácil de entender, ele tem que estar atento a esse tipo de detalhe, né? Mas sempre importante, eventualmente, ocorrendo inadimplência, que se procure a imobiliária para conversar e tentar ajustar de uma melhor forma para as duas partes. Tá certo. Cristiano, muito obrigado pelas dicas. Eu sei que tem muitas dicas, mas infelizmente nosso tempo é curto. Mas Exato. Essas que você já falou já está de grande valor. E claro, você volta mais vezes aqui com outros assuntos para nos dar mais dicas nessa área de direito, que é muito importante. Eu agradeço o convite, sempre à disposição. Tá certo, obrigado. E agora aqui no TVU Notícias é hora de oportunidades no nosso quadro Mercado de Trabalho, que nesta quinta-feira anuncia algumas vagas disponíveis em Uberlândia. Confira, aproveite e anote. O mercado de hoje oferece vaga para subchefe de loja. É preciso ter experiência comprovada em carteira. O salário é de R$ 1.100 mais benefícios. Oportunidade também para consultor de vendas e serviços gerais. O salário é de R$ 705 mais benefícios. Para a vaga de consultor é preciso ter experiência. Vaga ainda para assistente administrativo. A empresa não exige experiência. O salário é de R$ 980. E vagas para atendente de balcão com experiência. O salário é de R$ 700. Estas e outras oportunidades estão disponíveis no Cine de Uberlândia, que está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. Mais informações pelo telefone 3231-4433. Pelo segundo ano consecutivo, os alunos do curso de Economia da UFO venceram a Gincana Mineira de Economia, que foi realizada em Belo Horizonte. Criar estratégias para controlar um país e tentar estabilidade em outros. Um desafio prazeroso para o bicampeão da Gincana Mineira e estudante do 8º período do curso de Economia da UFO, Gustavo Goldar. Eu sou um pouco competitivo, então quando você coloca questões de economia com um jogo mesmo, parecido com um jogo de tabuleiro, eu acho bem interessante e cada vez mais tem aumentado a quantidade de universidades participantes, o número de estados, então realmente mostra que está dando certo, as pessoas estão gostando mesmo dessa iniciativa. Este ano, Gustavo contou com a ajuda do parceiro Pedro Paulo. A dupla de Uberlândia teve a preparação prejudicada, o que não interferiu no resultado positivo. Unindo experiência e conhecimento, os estudantes venceram as 13 equipes concorrentes. O tempo foi meio curto, foi um pouco corrido. Meu parceiro, que não pôde estar aqui, o Pedro Paulo, ele trabalha, eu estou num processo de mestrado, de tentar ingressar num curso, eu tenho a monografia e tudo mais, então foi um pouco puxado mesmo. Foi uma felicidade muito grande, né? Mostrou que o ano passado não foi só um acaso, virou uma tradição agora do Instituto de Economia da UFO ser vitorioso, mandar muito bem nessas competições. Em 4 anos de competição, a Universidade Federal de Uberlândia já soma 75% de aproveitamento, uma conquista que o coordenador do curso, Fábio Terra, faz questão de comemorar junto aos alunos. A gente tem a certeza de que estamos no caminho certo, de que estamos oferecendo boa formação, de que o nosso currículo consegue contemplar aquilo que é, por exemplo, cobrado nesse jogo e aquilo que é cobrado também em vários outros processos concorrenciais no âmbito da economia. Nós temos a tranquilidade de saber que as práticas docentes estão no caminho certo e de que o clima aqui dentro do Instituto de Economia, do curso de Ciências Econômicas, é um clima de boa formação. É um diferencial para o currículo, né, que pode fazer diferença e auxiliar muito na minha carreira profissional. E daqui a pouco tem as notícias do esporte com a Amanda Barbosa. É o TVU Esportes que volta logo depois do intervalo. Eu não vejo o voto como obrigação. O voto, para mim, é um direito conquistado depois de muitas lutas da nossa sociedade. Como é que levou à criação da lei da ficha limpa, que agora começa a vigorar. A
A lei da ficha limpa é o eleitor de cara nova. É essa cara que eu quero dar para minha cidade. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. E como hoje é quinta-feira, é dia de TVU Esportes, e quem tem os destaques pra gente é Amanda Barbosa. Olá, boa noite. O domingo será de muita emoção no futebol. O estádio Ayrton Borges é palco da grande final do Campeonato Amador da Primeira Divisão de Uberlândia. No primeiro jogo, o Tocantins venceu o Guará por 2-1 e inverteu a vantagem. O Toca precisa de um empate e uma vitória simples por 1-0 dá o título ao Guará. A partida começa às 10 da manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro encara neste domingo o Grêmio no Estádio Independência. Almejando o retorno à liderança da competição, o Galo busca os 3 pontos e torce por uma derrota do Fluminense. E após o empate em casa com o Vasco no último fim de semana, o Cruzeiro vai ao Morumbi para enfrentar o São Paulo em uma disputa direta por posições. O jogo da Raposa também é no domingo. E a hora do teste. O time de basquete de Uberlândia entra em quadra neste fim de semana para 2 amistosos contra o Brasília. Os confrontos servem como preparação para a temporada 2012-2013. O clima é de descontração, mas quando o professor chega, a seriedade toma conta. Atenção total nas recomendações. A ocasião é para acertar os últimos detalhes antes da primeira partida da temporada 2012-2013. A equipe já está bem entrosada. Eu acho que esses 2 meses aí, mais de 2 meses de preparação, foram suficientes para a equipe ganhar esse primeiro entrosamento que é necessário para esse início de temporada. E conforme os jogos vão passando, a gente vai se entrosando cada vez mais. Após pouco mais de 2 meses de treino, os comandados de Hélio Rubens vão agora colocar em prática a teoria. Momento ideal, já que na próxima semana o time estreia no Campeonato Mineiro. Visando um melhor entrosamento, o Uberlândia faz 2 amistosos contra o Brasília, atual campeão brasileiro. E o técnico já avisou, quer objetividade. A equipe na defesa como um todo, individualmente, para que a gente dificulte ao máximo o potencial do adversário, né? Aí a importância do rebote de ataque, a volta para a defesa para não sofrer contra-ataque, são conceitos para que a gente tire o adversário da sua posição habitual, provoque o improviso e no improviso diminui o aproveitamento e a equipe ganhe consistência, né? Principalmente defensiva. Com exceção do pivô Leonardo, que passou por um procedimento cirúrgico no nariz, do armador Valtinho e do ala pivô Gruber, ambos se recuperando de lesão, Hélio Rubens fará rodízio com todo o elenco. O objetivo principal é ganhar ritmo, consistência. Temos jogadores que estão pela primeira vez na equipe, como o Aldre, como o Elinho, e isso aí leva um tempo para ganhar esse entrosamento, né? O objetivo principal é a busca do melhor entrosamento. E a ansiedade é grande. A última partida válida do Uberlândia foi em maio pelas quartas de final do NBB. Tudo que os atletas querem agora é voltar a jogar. Estou muito animado, estou muito feliz de poder estar aqui em Uberlândia e espero poder fazer uma grande temporada, porque acho que o plantel nosso é muito competitivo, todo mundo está muito focado, querendo muito que as coisas aconteçam a nosso favor e isso é muito importante. Esperamos aí contar com a casa cheia, a torcida já comparecendo e esperamos fazer um bom jogo, né, conseguir a vitória, que irá coroar o que a equipe vem fazendo até então, para que possamos aí, né, começarmos bem essa temporada com uma importante vitória. A primeira partida é amanhã às 8 da noite e a segunda no sábado às 18 horas, ambas no ginásio do UTC e com entrada franca. O TVU Esporte fica por aqui e mais informações na segunda-feira. Até lá! Muito obrigado, Amanda, com as notícias do esporte, que na segunda-feira está de volta com a gente aqui no TVU Notícias. E acontece nos dias 22 e 23 de setembro, no Center Convention, o primeiro festival de música, dança e teatro de Uberlândia. O evento conta com o apoio da Universidade Federal. Vamos às informações com a Vanessa Pires.
2 dias, 3 artes. Assim será composto o festival. E para falar sobre este assunto, eu converso com a Antônia, que é organizadora do evento. Antônia, explica pra gente como será o festival. Então, o Mudante é essa mistura de música, dança e teatro. Então, a gente vai ter num palco música, e a gente tem tanto a música erudita, no dia 22, a gente tem aí o maestro Júlio Medalha, que é um maestro reconhecido internacionalmente, e ele vai reger a orquestra de violoncelos da UFO, a Udincelo. E nessa parte de música, a gente ainda tem a participação da solista Poliana Alves, que interpreta algumas músicas, e os bailarinos compõem, coreógrafam, né? Algumas dessas músicas interpretadas pela orquestra, de forma que o público vai, na verdade, assim, se prender ao palco, né? Vai ter vários sentidos serão despertados aí. O da música, né? Da visualização dos movimentos da dança, e o teatro entra abrindo o espetáculo, nos intervalos do espetáculo, fazendo uma interpretação de textos que tem tudo a ver com o nome do projeto, que é Mudante, que faz uma alusão que o mundo está mudando, e o ser humano, e a gente, o que a gente está fazendo para mudar os nossos comportamentos. E no dia 23, a gente tem a Luísa Posse representando a música, e da mesma forma, os bailarinos interpretam algumas dessas músicas, né? Com coreografias de balé moderno, e o teatro faz essa ligação entre os espetáculos. Então é um festival que vai trazer artistas renomados até internacionalmente, né, para poder interagir com os melhores artistas profissionais que a gente tem aqui em Uberlândia, um dos melhores, né, tanto da música, quanto do teatro, quanto da dança. Então a oportunidade de ter um espetáculo único e de poder conhecer essas 3 artes num único espetáculo, né, porque tem gente que vai assim, eu gosto de dança, e vai no Festival de Dança do Triângulo, vai em outros festivais. Tem gente que já gosta do teatro, né, e sempre participa das apresentações. Já tem gente que adora música e vai nos concertos, nos shows. Então, é uma oportunidade do público conhecer essas 3 modalidades, né, a música, a dança e o teatro. É um evento gratuito? Como que as pessoas fazem para adquirir o ingresso? Então, o evento é gratuito, mas as pessoas precisam adquirir o seu convite antecipadamente. Por quê? Porque a estrutura vai ser montada toda com cadeira, então espetáculo para assistir sentado, com todo o conforto, e a capacidade do local, que é o centro de convenções, ela é limitada. Então, a gente pede para as pessoas para pegar os seus ingressos com antecedência nas lojas Provanza do Center Shopping e do Centro. Ok, muito obrigada. Lembrando que o evento acontece nos próximos dias 22 e 23 de setembro. Kelson, é com você. Muito obrigado, Vanessa, pelas informações. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui, mas amanhã, sexta-feira, tem mais a partir de 6h30 da noite. Eu espero por vocês. Uma boa noite, até lá.